Fala pessoal, tudo bem? Bom, seguimos então com a nossa cobertura de provas, dicas e apostas de última hora, dessa vez agora para a Unifesp. Eu sou a Thaís Sardinha, para quem não me conhece, sou médica ginecologista formada pela Unicamp, mas vamos lá destrinchar essa Unifesp para vocês mandarem super bem na prova, tá bom? Como que a Unifesp ela é cobrada, né? Como ela cobra aí a GO? O que a gente espera? A gente espera uma prova com casos clínicos, mas uma cobrança específica, né? Ali a parte do que ele quer saber de vocês é decoreba mesmo, tá? Então, o que seria essa decoreba? Tratamentos mais específicos, especialmente em infertilidade e mastologia, se cair isso, são serviços muito bons aí dentro da Unifesp, então eles vão cobrar uma coisa mais pesada em cima deles. Quando a gente fala de mastologia, pode cobrar também estadiamento, classificação, isso vai para outros tipos de câncer, que envolve então também a decoreba, né? Outras coisas que envolvem a memorização seria pontos de corte, aí fica o exemplo do diabetes mellitus na gestação, ou então até contraindicações de medicamentos, especialmente para métodos contraceptivos e terapia de reposição hormonal, tá bom? Não é uma prova que tem muitas imagens, então a prova acaba sendo um pouquinho mais direta, não tem aqueles quadros clínicos muito intensos, né? Alguma coisa muito assim. Ela fala sobre um tema e cobra bem diretão sobre ele, tá? Quais são os temas que mais caem na Unifesp? Nos últimos 5 anos a gente viu esses aqui e nesse vídeo a gente vai destrinchar principalmente 3, tá bom? Que a gente acha que a Unifesp pode cobrar nesse ano para vocês, tá? O primeiro tema que eu vou falar um pouquinho é sobre doenças do corpo uterino e endométrio. Como que a gente suspeita de uma paciente que tenha doença no corpo do útero, ou seja, doença no endométrio, né? Mais ou menos aí são as principais causas que tem as doenças do corpo uterino, são as do endométrio. Então a principal suspeita é o sangramento na pós-menopausa. Uma paciente que menopausa, ela não pode sangrar mais. Sangrou uma vez, sinal de alarme, tá, pessoal? Outro tipo de sinal de suspeição que tem que levantar e deixar a gente mais ressabiado é a presença de hiperplasia endometrial, especialmente no exame de ultrassom. Sabe aquele ultrassom de rotina que algum familiar seu fez que não existe? Então, pois é, fez um desse completamente assintomático e veio com uma linha endometrial espessada, tá? Quando a gente tem qualquer um desses dois aqui, a gente tem 3 principais hipóteses diagnósticas para doenças do corpo do útero, tá? Que são os pólipos, a atrofia e o câncer, beleza? Quando a gente fala nos 3, para provas costumava ser mais a atrofia, recentemente vários outros estudos reforçaram que o mais comum de ter doença no corpo do útero é ser um pólipo, beleza? E aí o tratamento aqui é histeroscopia cirúrgica e isso aqui é batido na Unifesp, tá? Porém, quando a gente tem entre hipóteses diagnósticas, uma das hipóteses ser câncer, pessoal, obrigatoriamente a gente tem que fazer uma investigação mais detalhada. Não dá pra gente fazer segmento de ultrassom. Não existe essa conduta nesses dois aqui de segmento de ultrassom, tá bom? A não ser que você já diagnosticou um quadro, por exemplo, de atrofia, tá bem? Certo? E quem são as pacientes que vão ter mais doenças do corpo do útero? Geralmente são pacientes que têm uma estimulação do endométrio sem uma oposição da progesterona, tá? Quem são elas? Pacientes obesas, por causa da conversão periférica que a gente tem dos androgênios. Ela tem muito mais estrogênio no corpo e o estrogênio no endométrio, ele atua como proliferador, tá bom? Então o endométrio, ele começa a proliferar desenfreado. O mesmo vale para pacientes que tomam a terapia de reposição hormonal errado, só com estrogênio, sem a progesterona. Pacientes que têm útero, elas precisam de estrogênio e progesterona se elas vão fazer terapia de reposição hormonal no climatério, tá? Pacientes que nunca gestaram ou que têm um quadro de anovulação, também tem um quadro maior de fator de risco para doenças do útero, tá? Afinal, a gestação é um período em que o endométrio ele tá estável, ela passa 9 meses ali sem ficar nesse sobe, desce, aumenta e diminui de endométrio, menstrua e não menstrua, justamente porque ela está grávida. Pacientes que nunca gestaram sempre vão ter ciclos menstruais, ok? E isso também é um fator de risco. Ovular demais também não é uma boa, ok? Pacientes em uso de tamoxifeno é uma medicação muito importante para o controle do câncer de mama, porque na mama ele atua como inibidor, né? Ele atua ajudando, né, os receptores de estrogênio, ele inibe os receptores de estrogênio. Porém, no endométrio, essa mesma medicação atua estimulando a proliferação endometrial. Então, o tamoxifeno, apesar de ser excelente para câncer de mama, ele é péssimo para câncer de endométrio, tá?
Alguns fatores de risco são inerentes da paciente, né? Esses daqui são mais relativos aí sobre a parte hormonal, esses daqui são mais relativos a antecedentes pessoais que a gente não consegue modificar muito, né? Então, se ela tem um antecedente, se ela é diabética tipo 2, ela tem um comprometimento do sistema imunológico dela e desse estresse crônico fisiológico muito importante. A paciente da síndrome metabólica, então, ela é o principal fator de risco aqui para o câncer de endométrio. Pacientes brancas, pacientes mais velhas, antecedente, né, ou suspeita aí de síndrome de Lynch e um antecedente familiar são quadros muito relevantes para a gente pensar em doenças do corpo do útero, tá? Quando a gente tem a suspeita, então, lembra lá que eu falei? Se a gente tem uma suspeita com sangramento na pós-menopausa ou se a gente já tinha um ultrassom com o aumento do endométrio assintomático, a gente tem que fazer uma investigação, tá? E quais são os pontos de corte que exigem a gente fazer uma investigação? Então, vamos pensar na paciente do sangramento. Ela sangrou pontualmente, obrigatoriamente, vamos investigar. O primeiro exame de investigação e o mais fácil e o mais barato é o ultrassom. Fizemos o ultrassom, quais são os pontos de corte? Geralmente, a gente precisa de uma linha endometrial normal, menor do que 4 ou 5 milímetros, se a paciente não usa TRH, lembra que eu falei que a TRH pode aumentar o endométrio, né? Desde que ela tenha o uso da progesterona para proteger ele também. Se a paciente usa TRH, a gente é um pouquinho mais permissivo para 7, 8 milímetros, tá? Aqui, se vocês podem ver, a gente tem um útero, né? Essa parte, essa linha aqui e a parte anterior. E aí tudo isso aqui, pessoal, é um endométrio da paciente, ele tá aumentado, tá bom? Certo? Aqui vocês verem é 12 milímetros, né? Então tá bem aumentadão esse endométrio, tá? Quando a gente tem endométrio aumentado, ou seja, hiperplasia endometrial no exame de ultrassom, ou um sangramento na pós-menopausa com pontos de corte aumentados, a gente precisa fazer a biópsia, tá, pessoal? A gente não consegue excluir se isso aqui é um câncer ou não sem a gente ter a biópsia, tá? Então o fluxograma é basicamente isso. Fez um ultrassom transvaginal, teve um espessamento endometrial, né? Sangrou ou não, fez ultrassom, tem espessamento, precisamos fazer a biópsia. E aí, como que a gente faz a biópsia? A gente faz o PIPELLE, a gente faz uma cureta ou uma histeroscopia. Esse aqui é ambulatorial, esses dois em centro cirúrgico, tá? O principal e o padrão ouro é a histeroscopia, beleza? Eu trouxe a foto aqui para vocês de como que é um PIPELLE, como que é uma cureta e como que é a histeroscopia. O PIPELLE é esse canudo aqui, que a gente coloca dentro do útero, ambulatorial, consulta ambulatorial, sem anestesia, sem nada, porque ele é super fino, e a gente puxa esse canudo. No que a gente puxa o canudo, ele tira por pressão um pouco de tecido endometrial pra gente mandar pra análise, tá? A cureta a gente já viu, né? A gente já sabe em outros contextos, como no aborto, que é literalmente passar a cureta e raspar a parede uterina pra gente ter uma amostra desse endométrio. E aí aqui vai que a gente tem algumas curetas específicas e um pouco maiores, como a cureta de Novak, que é utilizada para esse fim, né, para fazer a biópsia endometrial, certo? E aqui o principal deles, que é a histeroscopia, que esse sim é utilizado em centro cirúrgico ambulatorial ou até centro cirúrgico mesmo, que é colocar o esteroscópio, né, o resectoscópio, dentro do canal uterino para a gente conseguir tirar um pedaço olhando de fato que a gente está aumentado ou não, tá? E aí quais são os diagnósticos, né? Fizemos ali a biópsia, quais são os diagnósticos possíveis? O primeiro é hiperplasia sem atipias, que é aquela benigna, que tem baixíssimo risco de malignidade e o tratamento vai depender da paciente, mas geralmente, se a paciente for muito jovem, se ela quiser gestar, tem um especialmente ali com seus 40 anos, está fazendo algum tipo de tratamento para FIV, etc., pode fazer um DIU por um momento e depois fazer até um segmento, tá? Então a gente pode fazer esse tratamento desde que ela seja uma paciente já que queira ter algum tipo de gravidez. O mesmo vale para a hiperplasia com atipias, tá, pessoal? O problema da hiperplasia com atipias é esse mesmo, as atipias, tá? Ela é considerada uma neoplasia intraepitelial endometrial, ou seja, uma lesão basicamente precursora do câncer de endométrio, que tem 19% de risco de malignidade. E aí o tratamento, sim, essa sim, vai depender da prole da paciente. Se a paciente for jovem, não tiver prole, a gente pode fazer o DIU, mas essa paciente, se ela já tem prole definida ou se ela não quer ter filhos, é obrigatoriamente histerectomia, porque isso aqui tem muita chance de virar câncer de endométrio, tá? O terceiro diagnóstico possível é o câncer, né? E aí o câncer, pessoal, a gente tem duas diferenciações muito clássicas. A primeira, o tipo 1, é o mais comum, graças a Deus, porque ela é a melhor de todas, tá? Ela é o tipo endometrioide, e o câncer de endométrio endometrioide, o G1 e o G2.
O G1 e G2, a gente fala esse G de grau histológico. 1 é o mais diferenciado de todos, é o menos agressivo. O 2 é o que é mais ou menos diferenciado, então ele é mais ou menos agressivo. O 3, ele é completamente quase indiferenciado, então ele é super agressivo, ele já entra aqui nos menos comuns, os do tipo 2, câncer de endométrio tipo 2, que também são as células claras, o câncer de endométrio do tipo seroso e o câncer de endométrio indiferenciado, que são extremamente ruins, tá bom, pessoal? Eles têm uma agressividade muito alta, tá? Então, torcer que se for ter câncer de endométrio, tem aqui o tipo 1, beleza? Que o prognóstico é bom, e aí ele tem uma dependência de estrógeno aqui, e justamente por isso que ele é aquele tipo mais indolente, porque ele demora para virar isso, né? Ele precisa de muito estrógeno para ser um câncer ruim. Esse aqui, ele não depende do estrógeno, então ele é ruim por natureza mesmo, tá bom? O câncer de endométrio, lembrando, ele tem um estadiamento cirúrgico e não existe ultrassom transvaginal de rotina para ele, tá, pessoal? Não tem rastreamento para câncer de endométrio, tá bom? Por que eu acho que a Unifesp tem chance de cobrar isso de vocês? Porque a Unifesp adora cobrar a esteroscopia, tá? E doenças do corpo uterino, igual eu falei, o diagnóstico é através da esteroscopia, o diagnóstico padrão ouro, né? Que a gente sabe que a Unifesp gosta de cobrar a esteroscopia com perfuração. O que a gente faz? Mediante uma esteroscopia com perfuração. Então, você passou o esteroscópio, viu ali que perfurou o fundo uterino, qual que é a conduta? O que você tem que fazer? Você tem que suspender o procedimento, tá, pessoal? Você não pode continuar fazendo o procedimento, porque se você tentar tirar alguma coisa ali, você pode causar uma queimadura na paciente, você pode causar uma intoxicação na paciente, então você não pode continuar o procedimento, beleza? Você mantém a paciente em observação, não realiza biópsias, não utiliza cautério com energia, porque você pode fazer uma queimadura, uma lesão térmica das alças, tá? Não precisa dar ponto, o útero, ele é um órgão extremamente muscular, extremamente grosso, que ele mesmo, ele se recupera sozinho e você pode repetir o exame após 30 dias, tá? Vamos ver uma questão então pra gente fixar. Mulher, 64 anos, 2 episódios de sangramento vaginal no último mês, pequena intensidade com duração de 2 dias. O ultrassom revelou um eco com linha endometrial de 15. Então a gente tem uma paciente, 64 anos, com 2 episódios de sangramento vaginal, provavelmente aqui na pós-menopausa, ele não referiu a menopausa dela, mas provavelmente sim. E tem também uma hiperplasia no exame de ultrassom, que é a investigação inicial. Qual é a melhor conduta? Ressonância, teste de progesterona, esteroscopia diagnóstica ou biópsia? Então aqui, pessoal, você já fez um diagnóstico que é direcionado, né? Você já sabe, mas, aliás, você já fez uma investigação direcionada, então você não precisa de ressonância. Teste de progesterona, esquece, você não vai dar hormônio para uma paciente sangrando na pós-menopausa, tá? Sem a gente saber o que é. Aqui fica a dúvida dessas duas. O problema dessa daqui é o diagnóstica, tá? Eu deixei essa questão especial aqui porque a gente precisa fazer uma esteroscopia cirúrgica, beleza? Porque é a cirúrgica que vai tirar um pedaço do endométrio pra gente levar para análise. A diagnóstica, você só vai botar uma câmera lá dentro e vai sair, você não tira pedaço, porque ela tem água na condução dela, ela não é glicina, você não pode fazer biópsia nela, beleza? E aí aqui fica a alternativa correta, a de biópsia, beleza? Porque você já tem uma suspeita aqui que é alguma coisa ruim, você precisa tirar um pedaço, tá bom? Então, isso aqui de doenças do corpo uterino. Segundo tema que eu quero falar para vocês sobre que a Unifesp talvez aborde, seja a contracepção, tá? O que é a contracepção e quais são os temas que a Unifesp pode mais cobrar aqui? LARCs. Long Action Reversible Contraceptives, ok? Quem são os LARCs? Ou seja, aquelas contracepções de longa duração reversíveis. São os DIUs, tanto o DIU de cobre quanto o DIU de levonorgestrel e o implante, tá bom? O implante subdérmico ou o Implanon. Para quem que a gente indica os LARCs? Para pacientes esquecidas, como pacientes adolescentes, são as principais populações aqui, para populações vulneráveis, populações de rua, populações que faltam, populações que têm diversas comorbidades, populações que têm baixa adesão a outros métodos e populações que você não vai confiar tanto no paciente, justamente porque são métodos que você não depende do paciente para ter um uso ideal. E aqui, de novo, a gente reforça as adolescentes que vão esquecer de tomar uma pílula, por exemplo, e vão ter relação sexual desprotegida, tá bom? Então aqui, isso aqui é o que mais cai quando a gente fala de contracepção, são os LARCs e as principais indicações, tá? Um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é sobre o DIU.
O DIU, a única especificidade dele que é cobrada em provas de residência é que DIUs não bloqueiam a ovulação. A paciente não tem o bloqueio do eixo hipófise, hipotálamo e hipófise, ok? Elas não bloqueiam o eixo, então essas pacientes continuam ovulando, beleza? E isso aqui, para esses dois aqui, é o que mais cai nas provas de residência também, tá bom? Situações especiais da contracepção, que acho que são temas mais quentes, que podem ser cobrados. As contraindicações, e aí aqui contraindicação especialmente para a categoria 4. Por que eu acho que isso aqui pode ser cobrado? Porque é quase dessa mesma forma que é cobrado para climatério e terapia de reposição hormonal. Para quem a gente não pode dar contraceptivos que têm estrogênio, é isso, para quem a gente não pode dar estrogênio. Para pacientes com antecedentes cardiovasculares importantes, e aí vai hipertensão descontrolada, infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo prévio, AVC prévio da paciente, tá? Não familiar. Tudo isso aqui é antecedente pessoal, doença cardíaca valvar descompensada, tá? O outro que cai muito em prova de residência, e a Unifesp não é diferente, é a migrânia com aura. Migrânia com aura, esquece métodos com estrogênio. Pacientes que têm antecedentes oncológicos também, justamente porque a maioria desses daqui tem receptores hormonais, então você não vai dar hormônio para essas pacientes. E pacientes com descompensações sistêmicas, como por exemplo, um diabetes tipo 2 com aspatias, né? Então, uma nefropatia, uma retinopatia, que são comprometimentos já muito crônicos do diabetes. Pacientes com cirrose descompensada também não podem fazer o estrogênio por causa do aumento do risco de trombose e também pelo efeito de passagem hepática. Afinal, a maioria dos medicamentos que têm estrogênio são os por via oral, que têm efeito de passagem hepática, e paciente com cirrose não vai metabolizar isso direito, tá? Outras situações especiais, puerpério, paciente que está amamentando. Ou paciente aí com menos de 6 semanas, 42 dias do pós-parto, a gente não recomenda métodos com estrogênio justamente pelo maior risco de trombose nesse período, beleza? Além de interferir com a amamentação, tá? E o outro ponto aí dos estrogênios em específico é o tabagismo. E aqui, pessoal, eu gosto de fazer essa tabela para sempre lembrar. A gente primeiro divide em idade e depois divide em carga tabágica. Na idade, menor do que 35 anos, pode estrogênio, ok? Maior do que 35 anos, depende da carga tabágica. Se for menor do que 15, não pode, exceto, né, se não tiver nada melhor. Se for maior ou igual a 15 cigarros dia, esquece o estrogênio, categoria 4, beleza? Então, eu gosto de montar essa tabelinha na minha cabeça e botar 2, 3, 4, que a gente consegue fazer a recomendação certinha do tabagismo, tá? Tema quente da contracepção, porque a gente tem atualização pelo CDC, tá? Cuidado, pelo CDC. Não é todos os critérios aí de recomendação de contraceptivos que tiveram atualização em 2024. O CDC atualizou. E atualizou principalmente que combinados também são categoria 4, ou seja, combinados que são estrogênio mais progesterona, né? Também são categoria 4 agora para transplantados e pacientes com anemia falciforme, também pelo maior risco de trombose, principalmente, tá? O DIU, ele foi descalonado, antes ele era categoria 3 para transplantados, lúpus e adenoma hepático, ele passou a ser categoria 2, beleza? Então, o DIU melhorou e a DEPO piorou, beleza? É isso que mudou no CDC 2024, tá bom? Então, que se for para guardar é transplantado, lúpus e adenoma e anemia falciforme, são os principais que mudaram. O que aconteceu? Não pode mais combinado, categoria 4, esquece, contraindicado completo, e o DIU melhorou a categoria e a DEPO piorou a categoria, tá bom? É isso que teve de atualização. Por fim, a contracepção cirúrgica, que é um tema já um pouquinho de outras épocas de prova, mas é um tema ainda muito atual. Quem pode fazer? Paciente com mais de 21 anos ou pelo menos 2 filhos vivos, ter o intervalo entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico de pelo menos 60 dias e pode fazer no período puerperal. Isso aqui foi o que principal mudou, além de que não precisa mais da autorização do parceiro, tá bom? Então, esse aqui é um tema que já caiu em outras provas, mas que esse aqui vira e mexe pode cair de novo, tá? Questão, então, para a gente fixar, né? Adolescente de 16 anos vai à UBS para orientação de contracepção, beleza? Teve 5 parceiros sexuais, ciclos menstruais abundantes, duração de 9 dias, cólica menstrual nos primeiros 4 dias. Última menstruação iniciou há 5 dias. Na unidade, o que você tem de método? Combinados, implante, pílula, aliás, injetável mensal e o DIU de cobre, tá? Então você tem esses 4.
Além da recomendação do uso de preservativos, qual é a orientação mais adequada? Óbvio, né? Preservativos pensando em adolescente, que é uma paciente aí de risco para ISTs, certo? E aí aqui a gente tem qual é a recomendação e orientação mais adequada para essa paciente. Pessoal, inserção imediata do DIU de cobre, início de pílula combinada no próximo ciclo, injeção de injetável no próximo ciclo ou inserção imediata do implante subcutâneo. Pessoal, aqui a gente fica como inserção imediata do implante subcutâneo, tá? O DIU de cobre pode ser usado, mas é uma paciente que tem fluxo abundante, a gente vai piorar, ela não vai ter uma boa aceitação, tá? Então, lembra dos LARC? A gente tem os 2 DIUs e a gente tem um implante. Se a gente tem a disponibilidade do implante, a gente prefere um método que não vai ter uma influência tão negativa ali no intrauterino, especialmente para quem tem ciclos muito aumentados, tá? Além do que o implante, lembra que eu falei, é o único dos LARC que bloqueia o eixo, tá? Então ela pode ter uma redução ou até, né, cessar, que coisa que o DIU de cobre não faz, cessar os ciclos menstruais, tá bom? Então guardem aqui que se a paciente tem uma alteração de ciclo, a gente pode sim priorizar o implante ao invés do DIU, especialmente se a gente quiser algum efeito aí sobre o ciclo menstrual também, tá bom? Fechamos então aqui, vamos para o terceiro e último tema que eu vou abordar nesse vídeo com vocês, que a Unifesp gosta bastante, que são as doenças infecciosas na gestação, tá? É um serviço de referência, não tem como não cobrar alguma coisa desse tipo, beleza? Primeira doença infecciosa que eu vou falar é o HIV. A gente sabe que tem alguns estudos aí surgindo, questionando um pouquinho essa coisa da amamentação, especialmente da parte da pediatria, mas até hoje, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde é que temos a contraindicação absoluta a pacientes a amamentar no puerpério, tá bom? O esquema preconizado que é feito pelo SUS da TARV é a dolutegravir, lamivudina e o tenofovir, certo? Que são as 3 principais drogas que a gente pode fazer para essa paciente, elas são as mais indicadas aí. E aí, como que a gente faz a avaliação dessa paciente com HIV durante a gestação? Com a carga viral. A gente geralmente pede no início do pré-natal, a gente pede 2 a 4 semanas após o início da medicação, se tiver qualquer mudança na TARV e obrigatoriamente com 34 semanas ou então um pontual ali no terceiro trimestre. Esse 34 semanas acaba sendo o mais comum, tá? Por quê? Porque é ela que vai fazer a definição da via de parto da paciente HIV positivo, tá? E aí aqui é simples, tá, pessoal? Se a carga viral é desconhecida, ou seja, você não sabe, você presume o pior, ou se ela é muito alta, ou seja, o pior, se ela é maior do que 1000, você faz um parto cesárea eletivo com 38 semanas e obrigatoriamente prescreve o AZT, beleza? 3 horas pelo menos antes do parto. Se ela tem a carga viral positiva, mas é uma carga viral baixa, ou seja, abaixo de 1000, você está autorizado a liberar a via obstétrica, tá? E tem que fazer o AZT, beleza? Se ela tem uma carga viral indetectável, ou seja, ela tratou bonitinho desde o começo do pré-natal, ela está fazendo correto a TARV, ela não tem nenhum problema, ela está com a carga viral indetectável no terceiro trimestre, o HIV é uma doença crônica para essa paciente, tá? Ela é uma doença crônica controlada, então você não precisa de nenhuma influência, nem na via obstétrica e nem uso de medicação. O jeito fácil de decorar isso aqui é, se a carga viral é positiva ou você presume que é a pior, você obrigatoriamente tem que dar AZT. Se ela é uma carga viral muito baixa, você pode liberar o parto vaginal. Se você não sabe, é parto cesárea obrigatoriamente, tá? É isso que é cobrado de HIV na gestação. Sobre herpes, essa aqui é uma das minhas apostas aí para esse ano, tá? O herpes, a gente tem algumas formas do herpes, o mais comum, aqui foi 2 L's, né, não tem problema, é o herpes genital, tá, que é mais associado ao herpes simples vírus do tipo 2, existem alguns trabalhos que falam sobre o herpes do tipo 1 associado ao herpes genital. O quadro clínico do herpes, né, o que é o herpes? A paciente, ela vai ter vesículas que vão virar úlceras dolorosas, certo? Então, a paciente aqui vai ter obrigatoriamente úlcera com dor, tá? Geralmente ela procura o hospital, procura o centro aqui quando ela tem a úlcera com dor. A vesícula é muito dolorosa também, mas é uma parte rápida da infecção, então ela procura já quando essa vesícula exulcerou e for uma úlcera dolorosa, tá? Essa paciente, se for uma primeira infecção, ela pode ter sinais clínicos inespecíficos associados, então ela pode ter febre, adenopatia, mal-estar, bem típico de infecção viral mesmo. E aí ela pode ter uma recorrência do estado dela de infecção se ela tem uma piora do estado imunológico. Então, se ela está no status imunodeprimido, ela pode ter reativação de focos de herpes, tá bom? A infecção primária, então, acaba sendo mais exuberante do que essas pacientes que têm a reativação, tá?
Então, se a gente tem uma infecção primária, geralmente a gente vai ter esses sintomas junto com esses. Se a gente tem reativação, a gente geralmente só vai ter o quadro ulceroso aqui, né? Aliás, o quadro vesicular virando os úlceras, tá bom? Diagnóstico, então, a gente faz clinicamente, né, a princípio, a gente sabe da história clínica da herpes, mas oficialmente, né, o padrão certinho é fazer o PCR das lesões ativas. E aí aqui é a principal cobrança das provas de residência quando a gente fala de herpes na gestação, é o tratamento, tá, pessoal? Tratamento, se ela tem um primeiro quadro na gestação de herpes, é de 400 mg via oral 3 vezes ao dia, de 7 a 10 dias, tá? E aí o que importa é esse aqui, que é a profilaxia para ela não ter recorrência durante a gestação, tá? Que é exatamente a mesma coisa, percebam, 400 mg via oral 3 vezes ao dia, a partir de 36 semanas até o parto. Tá bom? Então, pacientes que tiveram antecedente de herpes genital prévio, se a sua paciente já teve herpes alguma vez genital, tá grávida, a partir de 36 semanas, ela tem que usar 400 mg via oral 3 vezes ao dia até o parto, tá bom? Se ela teve uma primeira infecção no terceiro trimestre, ela trata e depois ela só continua a princípio, tá bom? Por que que isso aqui é importante? Para prevenir o aparecimento de lesões ativas de herpes durante o periparto. Porque se tiver lesão ativa de herpes na região genital, ela não pode ter parto vaginal, tá bom, pessoal? Então, é para isso. É isso que serve a gente tratar o herpes bonitinho na gestação, para a gente não influenciar na via de parto da paciente, beleza? Então, gravem aí o tratamento do primeiro quadro e a indicação, né, da profilaxia das 36 semanas até o parto. Tá bom? Terceira e última infecção, então, é a sífilis. Sífilis, quando ela é cobrada, as duas formas principais, a gente tem 3 principalmente, 4, né, se for considerado sífilis terciária, mas a gente tem 2 que as provas de residência adoram cobrar, que é a sífilis primária, ou seja, a infecção ali, a primeira infecção da paciente, que é a manifestação através da úlcera indolor, né, aquela úlcera genital indolor, conhecida como cancro duro, e o tratamento dessa sífilis é a dose de 2.400.000 unidades internacionais intramuscular, dose única dessa dose aqui, né, 1.200.000 em cada glúteo. E a outra forma de sífilis que as provas de residência adoram cobrar é a latente tardia, tá, pessoal? A latente tardia, geralmente, ela é muito cobrada na gestação, justamente porque ela é assintomática e a paciente faz a triagem pré-natal e vem um teste treponêmico positivo. Quais são os testes treponêmicos, Thais? É o CIMIA, o TPHA e o teste rápido, tá bom? Então, se qualquer um desses 3 vier positivo, e o VDRL estiver negativo, é uma paciente assintomática, latente tardia. Ela provavelmente vai falar para você que ela nunca tratou sífilis na vida, e aí você vai fazer o diagnóstico naquele momento, tá? O tratamento é 3 vezes a dose da primária, então é 2.400.000 por 3 semanas, uma vez a cada semana aí, tá bom? Então são 3 vezes a dose aí da primária, tá bem? Pacientes que já tiveram sífilis, cuidado, tá? Pacientes que já trataram sífilis vão ter teste treponêmico positivo independente do VDRL aqui. Então pode ser uma cicatriz de tratamento prévio, tá? Então sempre perguntem para o paciente que vem com o teste treponêmico se ela já trataram alguma vez, senão você vai retratar de novo errado, tá bom? Como que a gente faz o segmento? VDRL mensal durante o pré-natal, tá? E consideramos adequada a paciente que é tratada com a penicilina benzatina na dose correta àquela fase clínica da infecção. Então não adianta você tratar a sífilis primária com dose errada ou sífilis latente tardia com dose errada, que vai ser tratamento incorreto da mesma forma, tá bom? E aquele início de tratamento 30 dias antes do parto. Hoje em dia, tratamento do parceiro não é mais um critério para considerar tratamento correto, tá bom? Uma atenção especial, e isso a Unifesp já cobrou, é para pacientes que têm alergia à penicilina. A gente faz outros tipos de tratamento, pode ser feita outras medicações para matar o treponema, só que, naquele momento, né, porque a infecção fica perpétua ali, ou cicatriz, só que essas pacientes que não utilizaram a penicilina, elas não são consideradas como tratamento adequado, tá? Uma questãozinha, então, para a gente fixar. Gestante, 42 anos, gesta 2P1, há 20 anos, em segmento pré-natal. Ela tem um teste rápido, eu falei treponêmico, teste rápido, hein? Reagente para sífilis. A gente fez ali um método também com antígeno treponêmico, também deu reagente, ou seja, ela tem sífilis mesmo. VDRL não reagente, tá? Nega diagnósticos e tratamentos prévios para sífilis, ou seja, está assintomática, ou seja,
quadro de sífilis latente tardia, tá? A hipótese diagnóstica e a conduta são sífilis latente precoce? Não, a gente, né, ela tem uma evidência lá, um parto anterior, que não fala nada sobre isso, nega qualquer antecedente de tratamento de sífilis, então esquece o precoce aqui, a gente não sabe se ela efetuou há menos de um ano. Então, latente tardia, provavelmente é essa, mas vamos ver a outra. Cicatriz sorológica por tratamento prévio? Não, ela falou que nunca tratou. Sífilis secundária? Também não, né? A VDRL geralmente é muito estourado nessas pacientes e ela não tá com manifestação sistêmica, como aquele exantema, síndrome mão e pé, né? Que tem aquelas manifestações cutâneas bem importantes, tá? Então, a alternativa correta, aí cobrando pela Unifesp, é a sífilis latente tardia, né? Então, tratar com penicilina benzatina, 7.200.000 unidades via intramuscular. Fechando, então, dicas e apostas, agora vamos para a parte das nossas apostas, né? Então, igual eu falei, eu acho que a Unifesp é um serviço de referência para infecções na gestação. Muito dificilmente eles não vão cobrar. A minha aposta esse ano é que eles vão cobrar herpes ou alguma outra vulvovaginite na gestação. E aí aqui para o herpes fica a dica da prevenção, especialmente para a recorrência das lesões herpéticas no periparto, tá? Uma outra coisa que eu acho que a Unifesp tem muita chance de cobrar, gosta muito de cobrar, é sangramento uterino aumentado com o Palmicoin. Então aqui especialmente vai para pólipo e adenomiose, e eu acho que pólipo é uma ótima, porque dá para misturar tanto doença do corpo uterino, como o Palmicoin, como também, igual eu falei, um tema que eles adoram, que é a perfuração durante a esteroscopia. Pólipo a gente geralmente trata através da esteroscopia cirúrgica, e geralmente a gente tem esse possível acontecimento aí durante o procedimento, tá? E por fim, um tema que é super batido na Unifesp, que eles gostam bastante mesmo, porque é um lugar muito forte para esse tipo de tratamento, é infertilidade aqui, tá? Então, guardem sempre, gosta sempre de dar aquela olhadinha em tratamento de alta complexidade, em especialmente a FIV para a escola, beleza? É isso, pessoal. Fiquem de olho, teremos os pra cimas aí para abordar melhor outros temas com vocês. E eu fico por aqui, um beijo e até a próxima.